Senhoras e senhores, muito boa tarde a todas, a todos. Eu quero, por primeiro, senhor presidente, deixar um convite a Vossa Excelência e aos colegas, porque daqui um pouco mais, às 17 horas, nós fazemos um ato simbólico aqui, brevemente, na Alesc, para retratar a exposição que iniciou já no dia 5, cujo tema é Não Foi a Roupa. Ou agora, um outro momento, eu gostaria muito que os colegas passassem ali, senhor presidente, porque essa exposição, ela realmente traz trajes de pessoas que foram violadas, mortas, e, de fato, nos leva a pensar de que não é a forma como nós nos vestimos que, de alguma forma, provoca o sentimento de violência do agressor, né? Nós estamos num mês ainda bastante emblemático. O março é onde nós discutimos uma série de questões no que concerne à violência contra a mulher, de modo mais duro e efetivo. Portanto, eu quero deixar aqui registrado essa ação que nós estamos realizando em parceria com a Comissão de Advocacia Feminina da CRIMESC e a bancada feminina aqui da Alesc, né? Um outro tema ainda falando sobre violência contra a mulher, que me deixou absolutamente revoltada, esta é a palavra, senhores colegas, é a nova trend que está rolando aí nas redes sociais, que chama Caso Ela Diga Não, onde homens, alguns deles até de forma surpreendente, muito jovens, ensinam como bater numa mulher, caso ela se negue a sair com o garoto, caso ela diga não a um pedido de namoro, um pedido de noivado. E aí eles ensinam esses jovens como bater nessa mulher. E eu fico pensando, né, um crime absolutamente tipificado em lei. Isso não é brincadeira, isso não é graça, isto é crime, crime. Assim como prevê o Código Penal nos seus artigos 286 e 287, que versam sobre a incitação de violência. Mas o que acontece, meus amigos? Qual é a pena estabelecida em lei para esse tipo de ato? 3 a 6 meses de reclusão ou pagamento de multa. Ninguém vai preso por isso nesse país. O cidadão, quando condenado, na pior das hipóteses, vai recolher uma multa, vai pagar meia dúzia de cesta básica e fica por isso. É aí que eu me refiro que a gente precisa urgentemente fazer uma revisão no Código Penal e na aplicabilidade da lei. Porque eu fico pensando, o que passa pela cabeça de um homem desse? Será que ele não tem mãe? Será que ele não tem irmã? Como é que ele nasceu? Como é que ele veio à vida? Não dá mais, senhor presidente, para a gente seguir normalizando e naturalizando essa violência que cada vez mais tem matado as nossas mulheres. E esse mês de março, pela primeira vez, eu sinto que o clima não é mais de homenagens, de flores. De fato, os atos que têm sido promovidos, seja pelas instituições da sociedade civil, seja pelos governos, são muito mais no sentido de refletir sobre o que está acontecendo conosco. Por que uma mulher que tem, inclusive, medida protetiva consagrada, ainda assim acaba morta? E eu quero fazer esse destaque sobre esse episódio das redes sociais, porque aí quando se começa a discutir a questão de regulação das redes sociais, o pessoal, puxa, mas não pode, porque a liberdade de expressão, ela termina quando começa o crime, senhor presidente. E é inadmissível que esses meninos, esses homens, não sejam duramente repreendidos pela lei, pelos atos que cometeram. Se esses homens que cometeram esse tipo de crime pegassem aí uns 3, 4 meses de cadeia que fosse, já que é isso que a lei prevê, eu duvido, se botasse esses meninos na cadeia um tempo, se eles não iam começar a repensar esse tipo de atitude, senhor presidente. Então, eu quero deixar aqui esse destaque e, mais uma vez, rogar aos nossos queridos amigos, os deputados desse parlamento, que são a maioria esmagadora dos deputados homens, que possam também, igualmente, fazer manifestações nesse sentido,
de reprovação a esse tipo de conduta. E sim, a rede social, além de banir esse tipo de conteúdo, ela deve, por obrigatoriedade, encaminhar o conteúdo produzido criminoso à justiça para que esses homens sejam duramente punidos. Mas não só de notícias duras e tristes e ruins se promove o nosso trabalho, e é por isso que eu quero aqui enaltecer o Parlamento Catarinense, por meio da nossa agência aqui de comunicação da LESC, os nossos profissionais, que em conjunto com o Integra, lançaram recentemente o Prêmio Paz nas Escolas. Um concurso que objetiva mobilizar toda a comunidade estudantil para que eles, então, apresentem vídeos. Estudantes de todas as escolas, privadas e públicas do Estado de Santa Catarina, seja do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, acompanhados dos seus professores, possam, então, nos apresentar trabalhos em forma de vídeo, promovendo campanhas de conscientização e sensibilização para o fim da violência, para o fim do bullying, para a promoção da paz nas escolas. É uma iniciativa espetacular, e eu quero aqui, mais uma vez, aplaudir o Serviço de Comunicação do Parlamento, que preparou um edital muito completo, senhor presidente. E Vossa Excelência, que também é muito partícipe das atividades dos estudantes, seguramente vai poder participar desse processo, nos ajudando também na divulgação do tema, porque ele vai premiar crianças e jovens nas 21 regiões do Estado. Eu tenho a mais absoluta convicção, seja a violência contra a mulher, a violência nas escolas, as violências que nós estamos submetidos no dia a dia, o preconceito que ainda está submisso nos nossos lares, ele termina quando um processo de efetiva formação que nasce dentro dos lares, eu tenho repetido isso, o problema das violências não é um problema puramente de segurança pública, é um problema de formação que começa no lar, de educação, mas também que tem na escola um elemento muito potente, porque é a educação que pode, de fato, transformar esse país. E por isso que eu quero aplaudir essa iniciativa que foi tomada pelo Comitê Integra, mas gestada, preparada aqui pelo Parlamento, e mais uma vez agradecer ao presidente Júlio Garcia, que não mediu esforços para que pudéssemos destinar um recurso do Parlamento para a promoção, então, do fim das violências. Por último, senhor presidente, eu preciso também fazer uma manifestação. Recentemente, nós acompanhamos tristemente um caso em Minas Gerais, em que um homem de 35 anos se apresenta casado com uma garotinha de 12 anos. E, lamentavelmente, o TJ de Minas Gerais, num primeiro momento, depois retificou sua decisão, entendeu que era lícita essa relação. Ora, eu não sei de fato se o mundo agora revela pelas redes sociais episódios que já aconteciam em escala nesse país, e agora nós temos tido o privilégio ou privilégio, não sei se chama assim, de conhecer esses atos, ou se de fato nós pioramos enquanto sociedade. Mas o fato é que a lei que relativiza o estupro de vulneráveis, ela acaba de entrar em vigor, alterando o Código Penal, a Lei 15.353, e estabelece com clareza que menores de 14 anos não têm condições de sustentar, em hipótese alguma, uma relação sexual afetiva, o que é absolutamente estúpido pensar que se possa ser praticado nesse país. Então, eu quero enaltecer e saudar essa iniciativa e deixar aqui, mais uma vez, o nosso registro de compromisso com a proteção das nossas crianças, dos nossos jovens, das famílias catarinenses, trabalhando, senhor presidente, para que, de fato, a gente mude esse estado de coisas que ainda rodeia as nossas vistas. E eu termino, se Vossa Excelência me permite, mais 30 segundos, para deixar aqui uma frase que me chegou hoje, né? Ousemos, todos nós, trocar flores por respeito, porque as flores podem morrer,
mas as nossas mulheres não. Muito obrigada, senhor presidente.